Este é o canal Domingo às 9 e eu sou o diácono Otoniel Teodoro, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Paysandu, no Paraná. Nós estamos nos encontrando novamente para estudarmos a lição de número 4, que tem o tema A Mordomia da Família, que será estudada no dia 28 de julho de 2019. Essa é a lição, A Mordomia da Família, que será estudada no dia 28 de julho de 2019. Quero te pedir para se inscrever no canal, para que você possa receber os vídeos, ativa o sininho, para que você seja um dos primeiros a receber o vídeo quando o vídeo for colocado aqui no canal, e que o teu ministério seja engrandecido pelo meu ministério. E você comentando o vídeo, eu também vou estar sendo enriquecido pelo teu conhecimento. Essa é a nossa troca. A gente coloca o vídeo aqui com os comentários a respeito da lição, e você comenta e compartilha, e a gente vai se beneficiando do conhecimento que Deus me deu e eu do conhecimento que Deus te dá. Eu espero que você comente, espero que você esteja gostando, e a gente vai aqui firmando uma parceria, e eu espero que ela seja duradoura. Amém? A lição de número 4 tem o seu textuário no livro de Josué, capítulo 24, e versículo 15, e diz o seguinte: Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é o que o Josué fala para o povo de Israel. Ele chama o povo para uma assembleia solene e conta toda a história, desde os tempos de Abraão até aquele momento. Ele conta tudo o que os patriarcas passaram, Abraão, Isaque, Jacó, conta toda a história que foi passada no Egito, Deus usando Moisés como libertador do povo, e conta a história até chegar naquele momento. E o que consta no capítulo 24 é que o povo de Israel estava servindo a outros deuses, servindo os deuses que seus pais adoraram daquém ao Jordão, daquém ao Mar Vermelho, e também eles adoravam os deuses dos amorreus. E Josué chama o povo de Israel para um concerto e diz dessa forma aqui: se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali ele chamava Israel a pensar sobre quem queria servir, mas ele já tinha decidido que ele e a casa dele serviria ao Senhor. O que nós podemos tirar de base desse textuário é o seguinte: que de vez em quando nós precisamos chegar a um concerto. Nós precisamos parar e pensar se nós estamos realmente servindo a Deus, se realmente nós estamos agradando a Deus, e é necessário a gente ter uma nova conversão, seja em assembleia solene na igreja, ou seja, mesmo dentro da nossa casa, ou seja, a família cristã ou a nossa família que a gente constituiu aqui na terra. Então, o que se pede é que de vez ou outra, de hora ou outra, a gente pare e pense se nós realmente estamos agradando a Deus. Se a nossa vida espiritual não está com muito penduricalho, se não está com muita bugiganga pendurada, se a gente não está cheio de costumes que não agrada a Deus, e é necessário um momento para a gente parar e refletir, e a gente poder dizer como Josué, que a nossa decisão é que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A verdade prática da lição 4 diz o seguinte: a família é a primeira instituição criada por Deus. E, por isso, é a nossa primeira igreja, pelo qual devemos amorosamente zelar. Vamos lá. Eu fui criado num lar cristão e eu adquiri dos meus pais os primeiros passos ali do aprendizado da fé que eu professo hoje. Então eu trago comigo a obrigatoriedade, a obrigação e o dever, a responsabilidade de transmitir isso para a minha geração, para a minha próxima geração, que são os meus filhos.
Então, o que nós devemos fazer é da nossa casa uma igreja. É a nossa primeira igreja, como diz aqui na verdade prática. Nós devemos viver dentro da nossa casa os costumes da igreja, porque a nossa casa é uma igreja. Então, nós não podemos querer viver uma aparente vida na igreja e uma vida diferente daquela aparente da igreja. Nós devemos ser parecidos, porque a igreja, a família é a primeira igreja, é onde nós devemos também prestar a Deus louvor com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos dentro do nosso lar. Então é onde nós devemos ser exemplo, é onde nós devemos ter o cuidado de plantar nessa terra, jogar a semente nessa terra que são os corações dos nossos filhos, da nossa família, para que essa semente que cresceu em mim, que os meus pais ensinaram, também cresça dentro do coração dos meus filhos. E isso vai passando de geração em geração. Os meus pais passaram para mim, eu passo para os meus filhos, e os meus filhos passarão isso adiante, se assim eu bem fizer. Aqui na leitura diária, que normalmente não se dá muita importância, só que eu olho todos esses temas aqui. Eu aconselho, eu acho importante para quem é professor, porque esses versículos aqui têm muito a ensinar. Então, são temas que levam o aluno e o professor a estudar um pouquinho todo dia. Eu preciso ser sincero, eu não estudo isso aqui todos os dias, mas quando eu vou preparar aulas, quando eu vou fazer os meus estudos, eu me apego a esses versículos aqui. Então, na segunda-feira aqui, que está baseado aqui em Gênesis 2:18, que é Deus não aprova a solidão. Ou seja, aqui diz que quando ele falou que não era bom que o homem estivesse só, que ele faria para ele uma companheira, então Deus não aprova a solidão. O ser humano é um ser social. Deus criou o homem como ser para viver em sociedade. Então, é natural de que em um determinado momento da vida o homem encontre a sua companheira e vá viver a sua vida a dois, porque sozinho não é o que Deus espera, né? Existem aqueles que escolhem, mas não é o que Deus espera. Ele fez o homem e, como ciclo natural da vida, o homem vai encontrar uma mulher para passar os seus dias e uma mulher vai encontrar um homem para passar os seus dias, para dividirem suas responsabilidades, para dividirem as suas carências, os seus anseios, para que possam viver os dois em uma só carne. E aí, assim realiza-se o ciclo, aquilo que Deus espera para os seres humanos, que eles constituam família, que multipliquem e encham a terra. Na terça-feira, fala aqui em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2, a monogamia e heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento. Ou seja, o homem tem uma mulher em um casamento heterossexual. Fora isso, não existe outra coisa que Deus aprova. Deus aprova o casamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem, um único homem, uma única mulher. Esse é o casamento que a Bíblia ordena. Fora isso, invencionices dos nossos tempos, não só dos nossos tempos, desde os tempos de Sodoma e Gomorra, né? Desde os tempos de Sodoma e Gomorra, mas é abominação aos olhos de Deus. O que Deus apoia, o que Deus permite, o que Deus deixou instituído é o casamento como no Jardim do Éden. Adão e Eva. Adão, um homem, Eva, uma mulher. Fora disso, procedência maligna. Encontramos aqui na quarta-feira, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Em Abraão, Deus abençoou todas as famílias. Isso aqui é fato interessante de ser comentado. E o versículo diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti
todas as famílias da terra serão benditas. O que acontece aqui? Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós cremos em Deus através da fé de Abraão. Nós não vimos os milagres no deserto, nós não vimos Jesus na terra, nós não andamos com Jesus, nós cremos assim como Abraão creu. Abraão, Deus ordena que Abraão saia da sua terra e da sua parentela e vá para a terra da sua peregrinação, a terra que Deus ia mostrar para ele. E assim ele fez. Nós cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós. Lá na casa do Pai há muitas moradas. Então, da mesma forma que Abraão creu, nós também cremos. Mas nós, como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus através da fé de Abraão. Nós não somos de nenhuma linhagem israelita, nós não somos das 12 tribos. Então, nós somos alcançados por esse versículo aqui. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Quando nós cremos em Deus, nós passamos também a ser filhos de Abraão. E nessa situação, nós somos alcançados por Deus, porque Abraão foi alcançado pela fé. Nós também somos alcançados pela fé. Nós cremos no mesmo Deus que Abraão creu. E para Abraão, Deus fez uma promessa, que em ti seriam felizes, seriam benditas todas as famílias da terra. E é nessas promessas que nós nos apegamos. Aquilo que foi prometido a Abraão é derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida familiar. Porque Deus prometeu para Abraão. No texto bíblico de meditação da quinta-feira, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o tema aqui é: os homossexuais não herdarão o reino de Deus. O que está escrito nesse versículo é o seguinte, está escrito assim, no 9, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os pecadores sexuais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sexualmente efeminados, nem os homens que fazem sexo com homens. Então, o 10 diz assim: nem ladrão, nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões, nem os maldizentes, nem os extorsores herdarão o reino de Deus. Então isso é muito claro aqui na Bíblia, e essa tradução que eu estou lendo é da Bíblia Apologeta. Então ela é muito clara, muito explícita na sua tradução, e eu vejo aqui o significado da palavra efeminado. Efeminado significa autopolinizadores, que se submetem a luxúrias antinaturais. O que é a luxúria antinatural? É praticar aquilo que não é permitido por Deus. Porque Deus deixou o homem e a mulher para fazerem seu ciclo reprodutivo, o seu ato sexual. Fora disso, é luxúria antinatural. E não existe outra explicação. Eu não estou aqui, e nem a Bíblia está aqui, para dizer se a pessoa escolheu, está escolhido. Só que a Bíblia, ela coloca muito bem. E a Bíblia é um livro de leis. E se é de lei, é de julgamento. E eu, como ministro do Evangelho, como ministro dessa palavra, eu não fico em cima do muro. O que diz aqui é: não herdarão o reino de Deus. E isso é muito claro. Por quê? Porque pratica coisas antinaturais. Isso aqui está forçando a lei da natureza. E forçando a lei da natureza, logo quem estabeleceu as leis naturais foi Deus. Logo na sua criação, na concepção da criação, foi estabelecido regras, e essas regras devem ser cumpridas. Quando não são cumpridas, infringe regras. Quando se infringe regras, é transgressão da lei. Se transgride lei, é pecado. Então, nós não podemos ficar em cima do muro. E não podemos deixar de afirmar. E também corroborar com aquilo que a Bíblia fala. Que, o 9 diz que
os injustos, os pecadores sexuais, os idólatras, os adultos, e nem os efeminados, os sexualmente efeminados, e nem homens que fazem sexo com homens. E o 10 dizem, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os extorsores herdarão o reino de Deus. É um pacote completo de pessoas que estão ali. E o que nós estamos estudando, de pessoas que praticam isso, que estão aqui no texto bíblico. Então, o que nós estamos estudando é dentro dessa questão aqui, do pecado sexual e a luxúria antinatural. Não herdarão o reino de Deus. Na leitura diária de sexta-feira, que baseia-se aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim, quem não cuida da família é pior que o infiel. E esse versículo diz assim, porém, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior que um incrédulo. Esse versículo parece ser um pouco pesado, mas ele é verdadeiro, né? Por quê? Porque quando uma pessoa diz que deixou de cuidar da família porque está fazendo a obra de Deus, ou coisa parecida, que são muitas tarefas eclesiásticas, né? Muita religiosidade, muita liturgia, a ponto de deixar a família de lado. O apóstolo Paulo coloca aqui essa pessoa como pior que um incrédulo. Mas ele não estava fazendo a obra de Deus? Não. Está fazendo a obra de Deus de maneira errada, porque Deus fala, né? E já comentei aqui, que a primeira igreja é a sua casa, né? Assim como fez Josué, disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor, independente da decisão que o povo de Israel tomasse, ele já tinha colocado a decisão dele na frente, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Então, nós temos que nos preocupar primeiro com a nossa primeira igreja. Nossa primeira igreja é a nossa casa. É essa primeira igreja que nós temos que apresentar a Deus, né? Então, a segunda igreja é também importante. Ali é uma igreja de igrejas, ou seja, é uma igreja composta por várias pequenas igrejas, que é a família. Agora, quando eu esqueço da minha família, com certeza lá na grande igreja, onde as famílias se encontram, o meu trabalho não está sendo tão proveitoso assim, porque eu estou esquecendo da minha primeira igreja. E por que é pior que um incrédulo? Sabe por quê? Porque mesmo o infiel ou incrédulo, ele é ensinado pela natureza a prover de seus próprios parentes e geralmente reconhece o dever. E o cristão que não faz é pior. Então o incrédulo, a natureza já ensina que tem que ser, que os pais têm que prover o sustento e a sobrevivência, a subsistência da sua família. Então, e reconhecem esse dever. Tem muitas pessoas incrédulas ou infiéis que são muito responsáveis. Aí vem uma pessoa que diz que está fazendo a obra de Deus, está na seara, está colhendo almas, mas está deixando a sua casa desprovida, não está agradando a Deus. Ou seja, ele tem menos desculpa com a sua luz maior do que o infiel que pode violar as leis da natureza. Ou seja, não adianta o crente querer se desculpar. O infiel poderia violar as leis, ele é mais cumpridor das leis do que o próprio crente. O crente, ele é preciso que ele seja uma pessoa super esclarecida em diversos assuntos, porque além dele conhecer das coisas relacionadas, concernentes à vida, ele também conhece as coisas concernentes relacionadas à vida futura, à eternidade, ao céu. Então, o crente não pode falhar nesses detalhes. Ele é uma pessoa esclarecida. Então, se ele falha nesse tipo de comportamento, absolutamente, ele é pior que um infiel. A leitura diária de sábado está baseada aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Filhos criados na doutrina e admoestação do Senhor. Está escrito assim: Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e vivas muito tempo sobre a terra. Feliz é aquele que obedece, né? Feliz é aquele que tem temor. E nós, como ensinadores, nós como pais, nós devemos ensinar aos nossos filhos a regra da obediência. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que obedecer é bom e proveitoso. Nós devemos ensinar para os nossos filhos que é necessário obedecer, porque quem obedece vive muito tempo na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa aqui, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 2. Então nós devemos passar esse ensinamento muito detalhado para os nossos filhos, que a obediência não é só um fardo pesado que a pessoa tem que carregar e que está privada de coisas a serem feitas ou não serem feitas. O que nós devemos ensinar é que obedecer é bom e é frutífero. Qual é o fruto da obediência? Viver por muito tempo na face da terra. Ou seja, quem obedece vive mais e vive melhor. O objetivo geral dessa lição, da lição 4, é conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Os objetivos específicos dessa lição é o do capítulo 1, destacar a família no plano de Deus, capítulo 2, explicar a mordomia da família, e capítulo 3, radiografar a família cristã sob ataque. São esses os temas que serão pautados nessa lição. Partindo aqui para a introdução, vamos discorrer a leitura aqui para que a gente possa explicar alguma coisa aqui no final dela. Na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamo-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos em que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. Assim, o propósito dessa lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam o alvo de sua bênção. Como eu já comentei um pouco atrás aqui na leitura diária, do capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, que através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Através de Abraão, nós somos abençoados. Nós cremos no Deus de Abraão. Pela fé de Abraão, Abraão o pai da fé, nós cremos e somos alcançados por Deus pela fé de Abraão. E essa bênção que diz lá que em ti seriam felizes, serão benditas todas as famílias da terra, você pode ter certeza e crer que esta bênção é alcançada dentro da tua casa e na tua família. Partindo para o primeiro capítulo da lição, que tem o tema A Família no Plano de Deus, o primeiro tópico aqui, o primeiro tópico é a instituição do casamento. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou esta instituição original e legal, conforme a lei de Deus. Jesus disse assim: não tendes lido que no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Isso ele disse em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5. E corrobora com Gênesis capítulo 2, versículo 24. Jesus repetiu o que estava escrito lá em Gênesis. E aqui está de maneira clara a origem do casamento, como instituição divinamente estabelecida, ou seja, estabelecida por Deus, e Jesus vem e confirma. Não foi dessa forma que vocês leram? Então, Jesus insta eles ali, indaga eles e provoca eles a concordar com aquilo que eles leram, de que o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
É assim que Deus fez o casamento. Ele instituiu, essa é uma instituição divina, instituída por Deus na terra, e nós estamos inseridos dentro dessa instituição. É isso que faz a humanidade se multiplicar, a humanidade se frutificar, os filhos vão nascendo, as filhas vão nascendo, e o homem vai deixando pai e mãe e vai se unindo à sua mulher, e ambos são uma só carne. Esse é o ciclo da vida. O casamento natural, assim instituído por Deus. Tópico 2 do capítulo 1. Origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais famílias. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão felizes e benditas todas as famílias da terra. Este versículo já está bem batido aqui, já está bem explicado. Então, só dando abrindo um parênteses aqui, que é só para reler aqui, a gente vai reler porque é muito bem explicado aqui, que a instituição família é tão importante diante de Deus que ele as criou antes do Estado de Israel, né? Antes de ter ali onde o seu filho iria nascer, né? Antes de estabelecer comunidades, né? Ele estabelece a família antes do Estado, antes de povos e populações, ele estabelece antes do Estado e até mesmo antes da igreja. Tamanha a importância da família no plano de Deus com a humanidade. Capítulo 2. A mordomia da família. Tópico 1. Os princípios que regem o casamento cristão. Vamos lá. Há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos os princípios universais e atemporais para o casamento. Vamos para o tópico 1 aqui do capítulo 2. O princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, como diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a história narra a história de Lameque, filho de Matusael, que deu início à prática da bigamia, como está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Assim, com o passar do tempo, a poligamia foi também temporariamente aceita na comunidade hebreia, ou seja, na comunidade israelita. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos: incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para com o matrimônio. Ou seja, é para ser cumprido, é para ser feito, é para ser efetuado da maneira que a Bíblia, que é a base do casamento, não tem outra forma de se encontrar bases para o casamento a não ser na Bíblia, só na Bíblia. Aqui está no começo aqui que há um manual de união matrimonial, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos os princípios universais e atemporais para o casamento. Atemporal por quê? Porque não muda. É aquilo que Deus instituiu, é aquilo que é para ser ontem, hoje e sempre. Enquanto existir vida humana, é a Bíblia que é o manual com as regras para o casamento. Então não adianta a novela, a TV,
a mídia e o modernismo vir dizer que é diferente. É aquilo que Deus instituiu, é aquilo que é para ser. E quando quebra-se essa regra, aparecem aqui algumas maldições, e nós podemos ver hoje o mundo repleto desse tipo de coisas. Coisas terríveis, e nós vamos aqui só recapitular, porque a lição é muito bem explicativa, e eu não sou melhor que o escritor da lição. Ele já deixou muito claro aqui, e aqui eu só quero reler aquilo que ele deixou escrito aqui. Olha o que é um abismo chamando outro abismo quando se quebram as regras. Olha só, começa a acontecer incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes, aquilo que se chamam emulações, coisas idênticas ou parecidas, misturadas umas com as outras, que acontecem coisas piores do que aquelas iniciais. Então nós devemos ter muito cuidado sobre a questão da regra a ser cumprida. Precisamos estar muito atentos com esse detalhe. Aí vem aqui também o tópico 2 aqui, dentro do tópico 1 ainda, o 1.2 aqui, o 1, parágrafo 2º, vamos dizer assim, o princípio da heterossexualidade. Nas escrituras Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Só dessa forma, um homem e uma mulher unidos para sempre. Não existe outra forma de casamento. Existe apenas para satisfazer os desejos pecaminosos das novas ideologias que surgiram. Mas, biblicamente, é aquilo que Deus criou. E ponto. É só isso. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do seu pai e da sua mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar, ou seja, atemporal. É o princípio inegociável. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sobre a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Aqui no tópico 2, do capítulo 2, que tem o tema A Mordomia da Família, diz assim: a prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família, que torna de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa e filhos. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Biblicamente, o crente deve priorizar Deus, a própria vida, seu cônjuge, seus filhos e depois a igreja local. Ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos primeiro priorizar o reino de Deus? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. Ou seja, primeiro eu dou cobertura para a minha casa. Primeiro eu preciso saber o que minha casa está precisando. Depois, a igreja. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida de sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar as outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Em certo momento da minha vida, congregando em uma congregação em uma outra cidade, eu trabalhava em um horário que eu não conseguia estar na igreja de segunda a sábado,
e o pastor local perguntou para mim o porquê que eu não estava indo na igreja de segunda a sábado. Eu disse que era por causa do trabalho. Aí ele me orientou a abandonar o emprego. E a minha resposta foi clara e objetiva. É aquele emprego que dá o sustento para minha casa, dá o sustento para minha família. E esse pastor me indaga com a seguinte colocação. Deus vai abrir outra porta para você. E a minha resposta foi: se Deus abriu a porta que eu estou, é Ele que vai fechar. O dia que essa porta se fechar, porque Deus fechou essa porta, aí Ele vai abrir outra. Mas enquanto essa está aberta, lá eu estou. Primeiro a minha família, depois a igreja. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós não devemos pular essas etapas, senão nós estaremos sendo piores que um infiel. O capítulo 3 tem o tema que é o seguinte: a família cristã sob ataque. O tópico 1 diz: o ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Como nós podemos explicar isso aqui? Senado, Câmara de Deputados, prefeituras governadas por homens materialistas que pensam no bem da sociedade local e esquecem os princípios cristãos. Então, muitas das vezes, pedido por uma classe que se aprove certa lei, né? certo PL ali, certo projeto de lei para que beneficie uma área, e aí esses homens vão, fazem as leis que beneficiam essa área e se esquecem dos princípios divinos. E isso tem acontecido muito em nosso tempo e isso está acabando com a família. Então é isso que se explica aqui. Está visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Seguindo aqui. Por essa razão, temos que usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e prática da oração, e que a palavra de Deus nos norteie no lar, ou seja, norteie o nosso lar. Ou seja, nós devemos estar firmados, agarrados, arraigados, protegidos pela palavra de Deus. Nós devemos ter o nosso pensamento voltado a fazer aquilo que a Bíblia manda e viver aquilo que a Bíblia manda, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja como for que a gente fala, nós devemos estar pautados pela palavra de Deus. Só assim nós vamos conseguir vencer os ataques do diabo. Tópico 2 do capítulo 3, o ataque da famigerada ideologia de gênero. Vamos lá. Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Isso foi o que Karl Marx disse. Dessa forma, o diabo usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho e nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. E assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Esse é o maior ataque aos princípios de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e subjulgai e dominai os peixes do mar, e as aves do céu, e todos os animais que se movem sobre a terra. Deus criou o ser humano.
Ele criou literalmente um homem e uma mulher. E não existe outra forma de um ser humano se multiplicar se não for através de um homem e de uma mulher. O que a famigerada ideologia de gênero vem dizer é que mulher e mulher pode, homem e homem pode. Só que nós viemos aqui, a gente fala isso até num tom de ironia, eu quero ver se sai alguma reprodução desse tipo de casal. Se é que dá para chamar de casal. Vamos falar de união. Eu quero ver sair alguma coisa reproduzida desse tipo de relacionamento. Ou seja, fere princípios lógicos, biológicos, naturais, aceitáveis. É contra a regra de fé que é a palavra de Deus. Aí logo a gente tem que entender que essas pessoas vão dizer que não creem na palavra de Deus, mas essa é uma forma apenas de se esconder e deixar de ter temor para poder fazer aquilo que bem quer. Então, nós temos que entender que Deus criou apenas macho e fêmea. E quando ele diz depois, e deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Essa é a única forma que funciona. Só existiu reprodução na Terra de seres humanos até hoje, porque Deus deixou a coisa claramente bem feita, bem esclarecida e muito bem realizada a obra de Deus, tanto que Deus cria tudo e depois ainda diz, e viu Deus que era bom. Então não existe erro naquilo que Deus criou. Todas as coisas em que o diabo quis tocar naquilo que Deus criou, ele não melhorou, ele bagunçou, porque Deus fez as coisas perfeitas. Quem bagunçou o coreto foi o diabo. As coisas foram feitas de maneira perfeita e absoluta e plena, digna de funcionar como tem funcionado até hoje. Mas onde o diabo toca o dedo, ele estraga. E ele estragou o ser humano, inserindo o pecado na raça humana. Só que o sangue de Jesus veio e remiu o ser humano desse mal que se chama pecado. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos amou, deu o seu filho nos comprou de volta para Deus e nós somos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Nós temos essa garantia através do sangue de Jesus. Nós estamos livres do pecado. Nós não estamos mais debaixo desse fardo do pecado, essa corrente que prendia o ser humano. Nós somos livres para fazer aquilo que Deus quer que o ser humano faça. Deus quer que o ser humano viva bem. Então, cabe a mim agradar a Deus. Deus quer que eu viva bem. E eu vou viver bem agradando a Deus. Eu não posso querer fazer o desejo da carne. Como diz lá na outra lição que foi falado, o meu espírito estava morto, mas eu fui vivificado por Cristo. E o meu espírito é ligado novamente a Deus. Então só resta a mim agradar a Deus. E para agradar a Deus, em termos de família, é um homem e uma mulher. Não existe outra forma. E que bom que é assim. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus deixou determinado e como regra clara e absoluta para o ser humano viver na face da terra em aquilo que se chama família. Estamos chegando já no tópico 3 aqui do capítulo 3, já estamos caminhando para o final dessa lição, e o tema é um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. E também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher, como diz em Gênesis 1, 26, 27. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. Olha o que a biologia diz. Né? Vamos já explicando aqui, para a gente poder chegar no final já com um consenso e um entendimento formado. Olha o que a biologia diz. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino. Marcadores biológicos e cromossomos
igualmente masculinos. Assim se dá também em relação à mulher, pois ela é definida por causa do seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos, sua genética possui os cromossomos XX que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando à família cristã rebater seguramente esse pensamento. Ou seja, a biologia, ela confirma, e o aceitável na biologia é que o que se define uma pessoa masculina é por causa do seu aparelho reprodutor. E a pessoa feminina também é por causa do seu aparelho reprodutor. E suas características muito bem estabelecidas e formadas. Os hormônios femininos, os hormônios masculinos totalmente separados em cada corpo. Aí o que é que acontece? Eu sou aquilo que eu nasci, não aquilo que eu penso que sou. Eu sou aquilo que a biologia confirma que eu sou, não aquilo que eu penso que eu sou. Daqui a pouco uma pessoa vai pensar que é uma árvore, aí ela vai ser também uma árvore? Não, ela continua sendo ser humano, ela só está pensando que ela é uma árvore. A pessoa daqui a pouco vai pensar que é um cachorro, ela só vai pensar que ela é um cachorro, porque ela vai ter as características de um ser humano, ela vai ter os cromossomos, ela vai ter toda a característica e a genética de um ser humano, e não as características de um animal, de um cachorro. Ela só acha que ela é. Isso aí, quem coloca essas dúvidas na cabeça do ser humano é o inimigo das nossas almas. E aí o que é que acontece? Como disse no capítulo anterior, como disse no tópico anterior, que governantes vão respaldando essas ideias dessas pessoas a ponto delas se sentirem protegidas por lei. Só que nós, a nossa lei, a lei da igreja, a lei daquele e daquela que é temente a Deus, é a palavra de Deus. E isso não é concordado com a palavra de Deus. Então nós ficamos com a palavra de Deus, nós cumprimos aquilo que Deus planejou para nós e nós viveremos felizes, nós somos bem-aventurados porque nós cumprimos os mandamentos de Deus. Nós não fugimos disso. A palavra de Deus é imutável, é regra absoluta para a vida do cristão. Nós não podemos deixar esses princípios porque a moda agora é viver outros princípios. Nós devemos estar pautados, cobertos pela palavra de Deus. Chegamos à conclusão dessa aula, e a conclusão aqui, só para que a gente possa concordar com aquilo que o professor, que o escritor, pastor Elinaldo Renovato, escreveu nessa lição, a gente lê a conclusão, a gente só faz aqui explicar e poder somar um pouquinho, mas o escritor é muito abençoado, é um escritor que a gente é suspeito para falar, que já é um professor, um escritor que há muitos anos escreve essas revistas, e a gente corrobora, a gente concorda com aquilo que ele escreveu aqui, que só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Noé salvou a sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com sua família. E diante dos desvios do povo, a sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo de Noé, que conseguiu levar sua família completa para a arca, onde ele se salvou das águas do dilúvio, e que nós possamos também seguir os exemplos, o exemplo de Josué, que independente de qual escolha teria a nação de Israel naquele momento, ele colocou já a sua decisão já tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Meu muito obrigado para você que chegou até aqui assistindo, que teve a paciência de assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal,
domingo às 9. E ativa o sininho para receber o vídeo da lição 5, da lição 6, da lição 7. E que Deus abençoe a sua vida. Boa aula, bom preparo. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente a sua família, a família cristã onde você congrega. Que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe em todos os seus projetos. Esse é o meu pedido, e que Deus grandemente esteja com cada um de vocês. Amém.